Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, 26ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica é verde, mas se for lembrarmos de São Venceslau, santo do dia, é uma memória facultativa, a cor litúrgica será vermelha. O que eu acredito que seja impossível que alguém lembre, né? Então, vai ficar com uma cor verde. Bem, lembrando, vamos recordar a leitura do Evangelho desse domingo, que foi Mateus 21, versículos 28 a 32, tá? Que fala da parábola dos dois irmãos. O que fala que não vai fazer e depois faz a vontade do Pai, e aquele que diz que faz a vontade do Pai e não faz. Tá? Eu espero que você tenha ido na missa ou tenha acompanhado a missa online. Esse áudio está um pouco atrasado, um pouco, não muito, porque eu até fiz um áudio, mas eu tô com um problema de edição, porque às vezes eu edito sim, às vezes eu tenho que cortar algumas coisas que eu falo para não perder o trabalho inteiro, né? Mas infelizmente o aplicativo que eu estou usando não faz mais isso, eu tenho que jogar todo o material que eu fiz, dispensar ele inteiro. Uma pena, né? Mas fica assim, porque eu acabei cometendo um deslize de contar uma situação e achei que estaria expondo uma pessoa para uma situação que, por mais que seja verdade, que o próprio tenha falado, não convém falar, né? Deixa o povo tudo preocupado. Mas fazer o que, né? Faz parte. Então eu tive que começar do começo. Então hoje eu só vou ficar com a liturgia e já fazer um momento oracional, né? Então a gente também tem que moderar a língua, né? Não dá para ser tão assim efusiva. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é o livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto, se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 16, com o refrão: Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me veio um julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai vosso ouvido e escutai-me.
Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura proteção junto de vós. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. O evangelho de hoje está em Lucas 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e recordando os temas de cada semana do tempo comum, né? É sempre bom, né? Estamos no mês da Bíblia ainda, já indo para o seu final, mas ainda estamos no período da leitura da palavra, que isso também seja algo permanente, que seja perene, né? Então vamos lá. Lembrando que dia 6, então vamos pelos domingos. Dia 6, 23º domingo do tempo comum, Mateus 18, versículos 15 a 20. Lembrando que é bom verificar a primeira leitura também e a segunda leitura, que faz referência ao Evangelho. Foi o Evangelho da correção fraterna. Dia 13, que foi 24º domingo do tempo comum, Mateus 18, versículos 21 a 35, perdão de todo o coração, que é assim que Deus nos pede. Semana passada, 25º domingo do tempo comum, dia 20, Mateus 20, versículos de 1 a 16. Então a gente está fazendo uma caminhada com os livros de São Mateus. Até porque esse ano é o ano A, livro de São Mateus. O que acontece? Que a lógica de Deus e todo o reino dos céus não é da mesma maneira do pensar e agir, e não é nem do sentir, das intenções do coração do homem aqui na terra. Porque Deus pede misericórdia. Deus pede misericórdia e é cumpridor de promessas. A promessa dele é o quê? É o reino dos céus. Isso é para todos, seja aqueles que se converteram, que têm mais amor ao seu Senhor, que foi uma das leituras do Evangelho, né? Que Jesus, ele recebe uma prostituta. Tem aquele caso lá, ele vai na casa de um mestre da lei convida para almoçar, mas convida de qualquer jeito, convida só por convidar. Sabe, uma questão social, que isso que é o pensar do ser humano aqui na Terra. É parecido com a Pax Romana. Quem estuda, gosta de Império Romano, República Romana, sabe o que eu estou falando. A Pax Romana é aquela suposta paz que muitos políticos atuais desejam que aconteça novamente. É uma paz forçada, muitas vezes com autoridade, há ódio no coração dos homens, cada um com o seu opressor, vamos colocar nesses termos, né? Um dominador e vários dominados, então isso cria ódio, mas existe uma relativa paz desde que não tenha briga, sabe como? Não tendo briga tá bom, mas se você não gosta de fulano, problema é teu. Aí a gente tem que dar uma de fingido. Né? Não é uma coisa um pouco diferente de suportai-vos na paciência, que aí é o amor-caridade, né? É um agir totalmente diferente. Tá. É complicado porque não dá para resumir como os 2 domingos anteriores, né? E a mesma coisa acontece nesse domingo, que é a temática da semana inteira, desse 26º domingo do tempo comum. Quando é colocado Mateus 21, versículos 28 a 32, que é o caso, quem fez a vontade do Pai? O filho que no primeiro momento falou não, mas fez, ou aquele que falou sim e não fez? Logicamente, os fariseus, mestres da lei, falaram para Jesus, aquele que fez a vontade do Pai é aquele que, apesar de ter dito não, acabou fazendo, porque fez. Ou seja, ser cristão, ser escolhido por Jesus, é um ato de fazer, não é de falar. Isso também vale no mundo dos homens, mas aqui para Deus é muito mais. Né? Então,
Nas leituras da semana passada, então o reino de Deus difere o pensar, a lógica do Deus Todo-Poderoso é completamente diferente, né, do pensar dos homens. Por quê? Deus pede mais misericórdia do que justiça, e os homens pedem justiça e meritocracia, que também tem um pezinho na justiça. E dane-se a misericórdia, né? E nesse domingo, e também no correr da semana, existe aqui também algo interessante envolvido a isso. Apesar de fazer referência às leituras do domingo passado, a leitura desse domingo, ele vai falar da conversão de todo o coração. Então, foi falado do perdão de todo o coração no outro domingo, dia 13. Aqui novamente pede-se uma real conversão. É preciso deixar claro, né, que as prostitutas e publicanos precederão os supostamente justos na terra. Mas por quê? Porque se arrependeram e tiveram uma mudança de vida. Não é porque, assim, a pessoa não é porque continua sendo marcada pelos homens como prostituta e publicano. Mas é aquela história, todo pecador, qualquer pecador, tem um passado, tem um presente e tem um futuro. E só Deus pode mudar esse conceito, esse preconceito e o preconceito também. Essa pessoa, por exemplo, pessoa prostituta, sempre vai ser vista como prostituta, às vezes mal recebida na igreja, mesmo sendo convertida. Aquela teve um passado ruim, cai no mundo na boca do povo, pode ter sua dignidade denegrida, ou como dizia uma colega, debranquida, né? Não é denegrida, é debranquida, né? Jogada no lixo, por exemplo. Por quê? Por causa do passado. Mas Deus sabe que ela mudou. E a pessoa própria também sabe que mudou, mas sofre, padece ainda com o preconceito e os preconceitos de uma sociedade que se acha meritocrática, mas que é injusta ao mesmo tempo e pede justiça, mas é injusta, né? Então aqui a dinâmica já muda um pouco. O fazer da vontade de Deus também tem a ver com a conversão real e imediata dentro do próprio coração. E fica a reflexão da semana. Nas leituras de hoje, acontecem duas situações. Primeiro, deixai as crianças virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Criança. A criança, aqui, tem que ser um sentido mais amplo, né? Pelo menos eu vejo assim. Por isso que é a leitura orante, de você se colocar no cenário, no contexto da leitura, você ser um espectador. Às vezes a gente está no papel de João Evangelista, mas Senhor, teve uma pessoa lá que citou seu nome, curou, mas não está conosco, não convive com a gente. Devemos proibi-lo, como a gente proibiu? E Jesus fala, não, lógico que não, porque uma pessoa que fala de mim, faz milagres em meu nome, você acha que vai falar mal de mim? Que vai ser contra mim depois? Não, então deixa a pessoa, senão vai ficar ressentida, vai achar que não tem essa caminhada, né? Porque Jesus, depois ele se abriu. Antes ele veio para o povo escolhido, mas no final, o que aconteceu? Ele se abriu até para os pagãos. Porque de antes, quantos outros estrangeiros não tiveram uma fé maior e foi concedido até curas milagrosas, como Naamã, por exemplo, o sírio, e a viúva de Sarepta, que recebeu a presença do profeta Elias, então recebeu não só a presença de um profeta, mas a presença da graça de Deus, né, na sua vida, e se safaram de coisas assim que poderiam ter morrido. Um de lepra e outra de fome, com seu filho. Então Jesus se abre e fala, não, deixa lá, né? Porque são pessoas que provavelmente tiveram uma história, um encontro, fizeram uma experiência com Jesus já naquela época e são como crianças, confiam inteiramente no Pai, confiam inteiramente, independente, aí também faz aquela reflexão da primeira leitura de hoje de Jó, independente se Deus vai tirar ou me conceder algo, se vai me deixar na miséria, se vai tirar a vida, se vai me conceder a vida, né? Se vai me testar no fogo do Espírito Santo, se vai permitir que o demônio acabe comigo, pise na minha cabeça, o que eu preciso manter? A fidelidade em Cristo, a fidelidade no Todo-Poderoso. Não importa como a gente começa, não importa como é que é o nosso passado. A questão é daqui para frente se teremos fidelidade.
A gente pode perder tudo. Pode perder familiares, pode perder um emprego, pode perder a dignidade, pode perder o bom nome, pode perder o CPF no Serasa, pode ter as coisas roubadas, podem tirar tudo da gente até os cabelos. Podemos ter doença, como aconteceu. Jó foi um caso extremado e ele permaneceu como? Firme em Deus, firme em Cristo. Isso que vem ainda, coleguinhas, supostos amigos e até a esposa, difama aí Deus, difama, fala mal dele. Jó foi fiel, né? Parece bobo. Aí que tá. A lógica de Deus é que os supostamente bobos é que terão e reinarão junto com Cristo. O final de Jó é o quê? Eu vou dar um spoiler aqui caso você não saiba. Deus viu que realmente o servo Jó foi fiel, teve doença, perdeu tudo, tudo. Só não perdeu a vida, porque não foi permitido ao demônio fazer isso. Mas como ele se mostrou um servo fiel, Deus recompensou, multiplicando ainda mais o que ele tinha. Trocou até de esposa. Se você não curte muito ler Jó, você pode também estar lendo o livro de Tobias, que tem essa mesma temática, similar, tá? Só que tem a presença do arcanjo Rafael, o filho dele é fiel, ouve os conselhos do pai, né? Mas é muito similar também, tem essa caminhada, tá? Eu particularmente não gosto muito do livro de Jó, me dá uma agonia imensa. Mas a questão é, Deus pode tudo, tirar minha vida, conceder milagres, conceder curas. Um dia ele pode tirar. E às vezes a gente tem que passar por esse período, porque é um teste de fogo no Espírito Santo. Um dia está bem, outro dia não está. Deus pode permitir a ação do demônio, a ação da maldade dos homens em nossa vida. E abençoado seja você que passou nas mãos de grandes inimigos, que você passa por tribulações, porque isso é um sinal de que Deus está nos testando em nossa fidelidade a Ele. E se você largou mão da igreja, largou mão de Jesus, xingou Jesus, cuidado. Converta-se. Então, essa semana, realmente o ponto de toque é necessário fazer. Ou fazer não fazendo. Até é engraçado porque isso é uma lógica de uma filosofia oriental reencarnacionista. Fazer não fazendo. Às vezes o fato de você ficar no silêncio, ele já é um ato de fazer algo. Simplesmente você não faz, você não promove briga, você aquieta teu coração, você bota as duas mãos na cabeça para pensar um pouco melhor. O fazer não fazendo é uma filosofia real e imediata para algumas filosofias orientais reencarnacionistas, tá? E de certa forma, não buscando isso, mas de repente dando uma luz, é possível fazer não fazendo sobre a luz de Cristo. E quantas vezes que Nossa Senhora fez não fazendo de fato? Né? No silêncio, tá? Dando uma ressignificação ou dando nome também a uma situação que às vezes fica meio nebulosa, né? Às vezes. Certo? Então aqui o ponto de toque é o que? A conversão, para que façamos uma conversão em Cristo. O que é conversão? Conversão é como se fosse lá da lei de trânsito. Você está dirigindo, tenho que dar seta para a direita e viro à esquerda, faço o retorno, faço o trevo, faço o balão, subo lá o viaduto e volta. Volta em Cristo. Né? Às vezes a gente tem essas manias de piá pançudo, de guria perdida, iludida, que a gente, eu vou sair do caminho de Cristo, aí quebra a cara, então tá na hora de fazer a conversão, que dá um tempão, demora bastante, né? Até você pegar o trevo, fazer ali o redondo, aqui a gente fala balão, né? Você faz o balão, aquele redondinho, né? Tchum, e volta para Cristo. Tá? É bem assim. Bom, gente, então, desejo a todos uma ótima segunda-feira. Graças a Deus está chovendo na minha região depois de meses. Então, eu agradeço a todos, né, que talvez estejam rezando nesse sentido. Tá muito seco mesmo. Vamos rezar para pedir mais chuva mesmo. E se não for chuva, sejam bênçãos de graça e que a gente seja fortes na tribulação. Que é um livro, inclusive, do Monsenhor Jonas Abib, tá? No momento oracional, eu vou falar alguma coisa de São Jerônimo. Não muito, porque muita gente vai falar, né? Mas para finalizar o mês de setembro, nada mais propício para falar desse santo que organizou a Bíblia como nós conhecemos. Tá certo?
Um abraço a todos, que a Sagrada Família proteja cada um de nós, cada um de vocês que me acompanham aqui nesse meu humilde e miserável canal, né? Porque às vezes eu falo umas bobeiras. E desejar a verdadeira paz de Cristo, tá? Paz e bem.